Irmão, eu gostaria de convidar você, boa noite, graça e paz, mas eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 até o verso 17. 1 Pedro 2, 11 até o 17. Os que acharam, digam amém. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as vossas boas obras, ou as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus e tratem todos com honra. Amem os irmãos da fé, temam a Deus e honrem o Rei. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra tão poderosa, santa, eficaz, mais penetrante, cortante do que uma espada de dois gumes, e ela fala aos nossos corações. Por isso, Pai, nós pedimos que mais uma vez, pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor aplique a Tua palavra gloriosa em nossas vidas, porque nós queremos ser edificados, fortalecidos pelo Senhor nessa noite, e cremos que o Senhor está nesse lugar. Por isso, abrimos os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir e entender a Tua voz. Essa é a nossa oração, nós já fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, entrei direto na leitura do texto para aproveitar o que as irmãs e os irmãos cantaram mais cedo. Israel, chora Israel, lamento de Israel. Essa canção tão bonita, escrita, não sei se escrita, mas ao menos interpretada por um cantor chamado Sérgio Lopes. Ela retrata um momento em que o povo de Israel estava distante da sua terra, distante da sua pátria. E eles tinham sido levados em cativeiro para a Babilônia. E naquele lugar onde o povo era cativo, agora eles não viviam tanta aflição, tanta agonia como um processo de escravidão severo, mas eles viviam, sem dúvida, a ausência da sua casa, o distanciamento do templo de Israel, do que é onde era o culto ao seu Deus, onde o culto era centralizado. Eles viviam a ausência dos seus parentes, eles viviam a perda daqueles que foram mortos nas suas batalhas. Eles viviam momentos de dor e aflição, momentos de angústia. Eles estavam na Babilônia. E essa canção tão bem diz que a Babilônia não é o seu lugar, Israel. Então você deve chorar, porque a sua mente precisa estar atenta, ligada, de que você não está em casa. Você deve clamar ao seu Deus, porque o seu Deus te ouvirá e do inimigo te libertará. Ou seja, você voltará para a sua pátria, voltará para a sua nação. Isso aconteceu com o povo. Mas eu uso essa canção como introdução para o nosso sermão, para aquilo que falaremos nessa noite, porque assim como Israel, nós também não estamos em casa. Assim como Israel, esse aqui, o planeta Terra, também não é o nosso lar. O apóstolo Pedro começou a carta dizendo aqui que eles são, aquela igreja, é uma igreja formada por peregrinos. Ou seja, aquele estado, aquela casa, aquele país, aquele momento não era o seu lugar definitivo. Irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar, e talvez você já tenha até saído do país, talvez você tenha apenas saído do seu estado. E quando nós vamos a outros estados, outras nações, outros lugares, às vezes esses lugares foram colonizados por culturas e por povos que não são tão miscigenados quanto os povos no Rio de Janeiro. Eu lembro quando estive em Santa Catarina com os meus filhos. A gente foi ali no Beto Carreiro, naquele parque de diversões. Ficamos num lugar muito legal, um lugar muito bonito.
Então, num dia, nós fomos à praia ali, que ficava perto do lugar onde estávamos hospedados. E uma coisa me chamou muito a atenção, irmãos. Irmãos, naquela cidade, parecia que para você ser cidadão daquela cidade, daquele bairro, você precisava ter olhos verdes ou azuis. Todas as pessoas tinham olhos verdes ou olhos azuis. Eu acho meus olhos, a cor dos meus olhos bonita, eu gosto de olhar os meus olhos, mas os meus olhos castanhos, eles não eram nem verdes, nem azuis. Parece que quando a pessoa chegava naquele lugar, olhavam para os olhos dela e diziam, olha, dependendo da cor dos seus olhos, você pode morar aqui ou não. Todos tinham olhos verdes azuis. Eles tinham a cor de pele muito clara, mais branquinha. Possivelmente por conta do histórico de colonização vindo da Europa, da Alemanha, mais especificamente. Então nós, quando andávamos ali, com as nossas, como a irmã Mary diz, com mais melanina na pele, a gente andando ali por aquele lugar, as pessoas até olhavam assim, diferente, sabiam, batia os olhos em nós, em mim pelo menos sabia, ele é turista, ele não é daqui, ele deve estar viajando, deve ter vindo para passear lá no Beto Carreiro. Foi o que nós fomos fazer naquele dia, naquele tempo. Irmãos, nós estamos nesse planeta e nós não somos moradores desse planeta. O que o apóstolo Pedro está dizendo para aquelas pessoas é, olha, vocês precisam entender e viver como quem são forasteiros. Vocês estão num lugar, mas aquelas regras, aquelas leis, aquele modo, aquele comportamento, ele não é o mesmo comportamento de vocês, porque vocês estão ali apenas de passagem. Quando nós, do Rio de Janeiro, que temos o nosso sotaque, embora achemos que não temos o sotaque, é verdade, gente, a gente troca o S pelo X. É verdade. Eu achava que isso era impossível, eu falava, nós somos do povo que não tem sotaque, mas a gente troca o S pelo X. A gente fala de uma forma muito peculiar. Então, quando a gente vai para um outro lugar, para Minas Gerais, a gente não sai falando uai. Quando a gente vai para o Nordeste, a gente não sai falando vixe, a não ser que a gente fique muito tempo lá e a gente acaba meio que se acostumando com aquela forma de falar, mas logo que a gente chega na nossa terra, pouco tempo depois, a gente já volta a falar naturalmente. Quando nós somos peregrinos, quando nós somos forasteiros, ainda que estejamos em outros lugares, nós sabemos, nós percebemos o sotaque daquele lugar, nós percebemos a cultura daquele lugar, mas nós precisamos entender e observar que aquela cultura é diferente da nossa, aquela fala é diferente da nossa, e alguns comportamentos são diferentes do nosso comportamento. O apóstolo Pedro, que se referia àquela igreja, estava dizendo, amados, vocês são peregrinos na terra, vivam como forasteiros. Mas o que isso quer dizer para nós especificamente? Pedro está dizendo que ele explica, nós devemos nos abster das paixões carnais. Nos abster das paixões carnais, nos abster daquilo que nos afasta do Senhor. Na verdade, Pedro nos chama para termos uma conduta exemplar. Paixões carnais são evidenciadas pelo apóstolo Paulo no livro de Gálatas. Ele vai listando elas, ele diz, olha, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez e orgias. O apóstolo Paulo ele deixa uma lista para a igreja de Gálatas, enumerando as atitudes que não condizem com o novo nascimento, as atitudes que não condizem com a nova criatura. Ele vai elencando uma a uma para dizer para nós, gente, cuidado com o comportamento. Nós vivemos numa cidade extremamente sensualizada. Nós vivemos num mundo, num contexto, em que palavras sexuais ou palavras que vão na direção do sexo, com o objetivo de banalizá-lo, de tirá-lo da pureza e da santidade que ele tem, porque ele foi criado por Deus. Foi criado por Deus e tudo que foi criado por Deus foi criado para glorificar o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele criou o método, Ele criou o plano, Ele tem a alternativa. Na verdade, o sexo foi feito para o casamento. Ele foi feito para viver de uma forma protegida, de acordo com os ensinamentos do nosso Deus.
de acordo com os ensinamentos da sua palavra. Mas a nossa vida, a nossa sociedade aponta para um movimento de liberdade sexual que, na verdade, não tem a ver com liberdade, e sim com escravidão. Porque a nossa sociedade tem sido aprisionada constantemente. Como é difícil, irmãos. Como é difícil lidar com tantas questões do nosso dia a dia. Mas, na verdade, só é possível aquele que nasceu de novo, andar e viver em santidade diante da presença do Senhor. É claro que muitos de nós aqui estão naquela fase do preparar-se para o casamento. Muitos de nós estão naquele momento em que já estão namorando ou estão almejando namorar. Irmãos, o namoro deve ser santo. O namoro deve ser um referencial da glória do Senhor. E você que já namora, sempre existe um lugar que é uma área de tentação, uma área de maior vulnerabilidade. Sim, pode ser a garagem, pode ser um quarto, pode ser um cômodo, pode ser uma esquina. Fuja da tentação. O apóstolo Paulo, quando ele fala a Timóteo, ele fala: Timóteo, olha, resistir ao diabo. Ou seja, com o diabo você pode brigar, Timóteo. Agora, das paixões da mocidade, você deve fugir, Timóteo. Então, quando nós estamos na fase do namoro, e o namoro do crente ele tem um objetivo. O objetivo é o casamento. O objetivo é o compromisso. Então, o crente não fica. Esse negócio de ficar não é coisa de cristão. Amém? Foi meio fraco. Esse negócio de ficar não é coisa de cristão. Amém? A gente tem objetivo, a gente quer compromisso sério. Nós queremos uma pessoa ao nosso lado para compartilhar vida. E viver um namoro santo de acordo com a vontade do Senhor é a vontade do nosso Deus. Agora, quando você muda de fase, quando você se torna um casado, ok, pastor, então acabaram todas as tentações. Não. Mesmo aqueles que são casados continuam vivendo tentações, sim. São tentações no trabalho, tentações na vizinhança, tentações que vão sendo propostas, que vão sendo oferecidas justamente nessa área, para que nós não vivamos uma vida moralmente correta na presença do nosso Deus. Mas é necessário, irmãos, que nós nos fortaleçamos. Se tem um galanteador, se tem uma galanteadora chegando perto de você, é importantíssimo que você dobre seus joelhos, que você diga: Senhor, eu não quero cair em tentação. Senhor, eu quero manter um testemunho firme. Se ele tem insistido com você, é necessário que você procure um amigo, um marido, um cônjuge, e compartilhe isso com ele. E hoje, dentro da lei do nosso país, é possível que você vá até a justiça para impedir que ações assim aconteçam na sua vida. Então, o importante é que, como crente, estejamos vigilantes. Vigilantes o tempo todo, porque nós sofremos e podemos cair em tentação. Lembrem que quando o apóstolo Pedro escreve isso à igreja, pouco antes, ele disse assim: vocês são a nação santa, sacerdócio real, povo eleito. O apóstolo Pedro, ele enche aquele povo de ânimo, dizendo para eles quem eles são em Deus, quem eles são em Cristo. Mas isso me faz lembrar do Homem-Aranha. Sim, do filme, do Homem-Aranha. Tem vindo muitos filmes hoje em dia, e essa semana, esse mês é um mês do cinema. Os homens da minha idade estão se mobilizando, eles estão dizendo assim: vamos no cinema para ver o He-Man. Parece que vai ter um filme do He-Man por aí, tá vindo? Então eles estão se mobilizando para ver o He-Man. As mulheres, em contrapartida, estão combinando: vamos ver O Diabo Veste Prada. Estão se mobilizando para ver O Diabo Veste Prada. O cinema é legal, e no cinema tem um filme chamado O Homem-Aranha. E eu lembro que antes do tio do Homem-Aranha morrer, ele fala para aquele personagem, para o Peter Parker, ele diz assim: com grandes poderes... Gente, o pessoal decorou, hein? Grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vamos fazer uma gincana bíblica depois. Essa frase poderia bem ser dita pelo apóstolo Pedro para aquela igreja. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, vocês são. Mas esses poderes não são para que as pessoas que estão ao seu redor os sirvam. Esses poderes não vêm sobre a sua vida
para que vocês possam ser senhores, cabeça e não cauda, para que vocês possam determinar palavras diante de Deus, para que vocês possam fazer declarações e acreditar que tudo que vocês disserem vai se cumprir. Não. Vocês são sacerdócio real, nação santa, e isso dá para vocês uma grande responsabilidade. Responsabilidade de não sucumbir às obras da carne. É uma responsabilidade que aquela igreja tinha. O apóstolo Pedro diz, ainda nos primeiros versos que lemos, que em contrapartida às obras da carne, eles precisavam viver aquilo que Paulo vai chamar de frutos do Espírito. Nós tivemos uma experiência tão legal no final do ano passado, nas quartas-feiras à noite, quando os irmãos de nossa igreja se dividiram e trouxeram mensagens específicas falando sobre o fruto do Espírito. A partir do mês de maio, nós teremos experiência assim também, só que o tema será o Sermão do Monte. Então, cada ponto do Sermão do Monte será trabalhado por irmãos e vocês receberão as mensagens ainda essa semana, os irmãos que pregarão, pode deixar. Mas no mês de maio, a gente vai trabalhar o Sermão do Monte. Mas ali no fruto do Espírito, nas quartas-feiras em que trabalhamos o fruto do Espírito, semana após semana, nós aprendemos que o fruto é um só. O fruto é um só, mas ele tem várias características. E cada uma daquelas características foi trabalhada. O amor, ou seja, o crente ama. A alegria, ou seja, o crente está contente. Ele vive contente, ele tem paz, ele tem paciência. Amabilidade, ou seja, a capacidade daquele amor estendido, ele demora para se irar. A bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Irmãos, isso tudo é fruto do Espírito. São dessas obras que o apóstolo Pedro está falando, são dessas ações que o apóstolo Pedro está elencando para que aquela igreja possa viver de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque no final do versículo 12, ele diz que haverá um dia da visitação do Senhor, um dia em que Deus virá. Esse dia aponta para o dia do juízo. Nesse dia o Senhor virá à terra, julgará vivos e mortos. Na verdade, todos estarão diante do trono de Deus. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que a postura da igreja, o posicionamento da igreja, influenciará de forma ativa o comportamento daqueles que não são igreja. Porque ao verem a ação daqueles que vivem pelo fruto do Espírito, que glorificam a Deus com as suas ações e com as suas palavras, eles terão a oportunidade de crer. E eles poderão alcançar tão grande salvação. E naquele dia, no dia do juízo, eles não sofrerão condenação, mas serão salvos e poderão viver a eternidade diante de Deus. O que o apóstolo Pedro está dizendo para aquela igreja, para aqueles sacerdotes reais, para aquela nação santa, para aqueles que são empoderados pelo Espírito Santo, é que o poder que o Espírito Santo te dá não é para você reivindicar a autoridade ou não é para que você seja autoritário com outras pessoas, não. O poder que o Espírito Santo te dá é para que você possa viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, em temor, em amor, não praticando as obras da carne, mas vivenciando o fruto do Espírito. Que coisa boa. Às vezes a gente confunde. Eu fui certa vez na formatura, não é culto de posse o nome não, mas era uma assembleia que um militar assume ali o quartel, a companhia. E quando a autoridade passa, os militares ficam em pé, eles fazem sentido, eles prestam continência, e de fato deve ser assim. Ali, afinal, aquele povo está sendo preparado para a guerra. Deve ser assim. Mas existe uma diferença entre esse processo e o processo que se dá na igreja. Porque no processo que se dá na igreja, não existe autoridade maior do que a outra autoridade. Existe uma família de muitos filhos, onde todos eles são iguais diante do Senhor e eles têm dons diferentes. E cada um com seu dom diferente dado pelo Espírito Santo tem a responsabilidade de servir o outro, de servir o seu irmão, de servir aquele que está ao seu lado. Como é bom, irmãos, quando nós somos servidos pela equipe de louvor, que ensaiou, separou seus cânticos, fez o arranjo direitinho daquela música Bendirei ao Senhor para sempre.
Irmãos, eu fechei os meus olhos, eu pensei que eu estivesse na Hillsong Church. Foi igualzinho. Foi igualzinho. Como é bom quando as irmãs se mobilizam para servir ao Senhor e cantam uma canção tão poderosa, como é bom. Quando as pessoas chegam cedo, ali já na nossa recepção, e se preparam para servir ao Senhor, recebendo com alegria, com sorriso no rosto, com afago aqueles que se aproximam, como é bom. No dia da ceia do Senhor, quando pessoas que você nem vê, mas preparam a mesa, porque aquela mesa ela não brota do chão. Ela é colocada aqui, pessoas separam todos os elementos. Antes de separar, teve que comprar. E tem gente que não pode beber determinado tipo de suco de uva. Então, na nossa igreja, a equipe tem uma preocupação especial de preparar o suco de uva que aquela pessoa pode beber para que ela não deixe de participar do momento. Servir ao nosso irmão. O chamado de Deus para as nossas vidas é que nós possamos também servir uns aos outros, e isso facilita para que pessoas venham entregar a vida a Jesus como o único e suficiente Salvador. O apóstolo Pedro chama aquela igreja à responsabilidade, mas ele continua. Olha aí o que ele diz no verso 13 e 14. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Irmãos, o que Pedro tem, o que ele está dizendo para aquela igreja, que existe uma preocupação com eles. Ele está dizendo, gente, vocês não podem andar fora da lei. Vocês não podem viver às margens da lei. Pelo contrário, vocês devem andar de acordo com a lei. De acordo com a lei do país, de acordo com a lei do lugar onde vocês estão, porque quando vocês andam de acordo com a lei, vocês dão testemunho. Ou seja, irmãos, nós devemos tomar cuidado com os nossos contratos, nós devemos tomar cuidado com os nossos negócios, nós devemos tomar cuidado com a nossa atuação como personagens dentro dessa sociedade. O Pedro também disse outra coisa. Ele disse que existe a necessidade de orarmos pelas nossas autoridades. E aqui, você pode pensar assim, mas o Pedro não conhece os políticos do Brasil, pastor. Se ele conhecesse os políticos do Brasil, ele ia mandar orar, pedindo para cair um raio sobre as nossas autoridades. Não. Irmãos, o Pedro escreve essa carta no período do governo de Nero. Nero era o imperador. O Nero não era um imperador legal, não. Quando você ouve esse nome Nero, você sabe o que aquele homem fez. Aquele homem coloca fogo em Roma. Ele coloca a culpa nos cristãos, que ele sabia que não incendiaram, porque foi ele que colocou. Depois, como punição, ele pega os nossos irmãos, coloca piche, amarra em cima de um poste e acende fogo, para que eles iluminem a cidade à noite. Iluminação pública com crente. Pedro disse que nós devemos honrar as nossas autoridades, orar pelos nossos governantes, sim. Aqui no Brasil nós vivemos um processo democrático, então nós votamos. Geralmente tem um candidato A, B, C, D, E, F. Cada um de nós, esse é um ano de eleição, precisa escolher um candidato e ir até a urna e depositar o seu voto nesse candidato. Mas não existe garantia, porque como o processo é democrático, de que o seu candidato vai ganhar. Então pode ser que ganhe o candidato do outro. E se ganhar o candidato do outro, você sabe como vive a política dentro do nosso país, que possivelmente existem histórias sobre o candidato do outro, seja ele qual for. Existem motivos na biografia desse homem que digam, que podem levar você a dizer assim, eu não quero que ele governe meu país, eu detesto essa pessoa, eu não quero essa pessoa governando. Pois bem, você é crente em Jesus? Sacerdote real? Nação santa? Povo adquirido? Então você deve orar pelas autoridades. Você deve colocar a vida da autoridade diante do altar do Senhor. Na verdade, irmãos, ao invés, se nós deixássemos de fazer tantos comentários
sobre o que os Estados Unidos, o Irã, a Síria, a Venezuela faz, e nós gastássemos o nosso tempo dos comentários que falamos sobre essas coisas, para dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor que transforme a situação daqueles lugares, colocando ali a autoridade vinda da parte dele, com certeza a situação em que vivemos seria diferente, porque a oração tem um poder, ou na verdade o Deus da oração é extremamente poderoso e ele muitas vezes age. Ele quer ensinar o seu povo para orar, ele quer ensinar o seu povo a pedir, ele quer ensinar o seu povo a se posicionar de forma correta para que o seu povo possa ver a sua ação, o seu mover, o seu agir sobrenatural. Então é necessário, irmãos, que oremos pelas nossas autoridades. Amém? Amém. Isso aí. A vida correta, a postura correta no dia a dia. Existe uma história que é real. Ela aconteceu no ano 62 a.C. O imperador romano era César Augusto, não era? Ele mesmo. E ele, naquele momento, havia ascendido a um título de pontífice. Sacerdote pontífice. Ele era alguém que tinha a autoridade militar, a autoridade política, mas ele também tinha a autoridade religiosa. Era tudo misturado naquela época, diferente de hoje. Mas naquela época era tudo misturado. E houve uma festa em que somente as mulheres poderiam entrar. Não poderia nem ter homem naquela festa, e não poderia nem ter um animal macho, nem um bichinho macho poderia estar naquela festa. As estátuas de homens também não poderiam estar ali. Era uma festa proibida para homens e somente as mulheres poderiam estar. Pompeia, a esposa de César, ela foi participar daquela festa. Mas havia um boato, uma fofoca em Roma, e dizia que tinha um político, opositor de César, que era apaixonado por Pompeia, pela esposa de César. E ele colocou roupa de mulher, se disfarçou, e ele entrou naquela festa. Mas quando ele falou, todo mundo percebeu que ele não era mulher, ele era um homem. Aquilo foi um grande escândalo, tomou conta da cidade. Quando a história chega para César Augusto diz o seguinte: olha, eu quero o divórcio. Ele se divorciou. Houve um julgamento, porque aquilo foi um sacrilégio. Aquele homem não poderia estar naquela situação. A mulher de César aproxima-se dele e vai dizer, porque dentro daquele julgamento, o juiz disse a César: você vai depor, César, porque você foi vítima de adultério. Ele disse: não fui vítima de adultério. Quem disse isso? E o juiz disse: então por que você se divorciou da sua mulher? Aí ele disse a célebre frase: a mulher de César não basta ser honesta, ela também precisa parecer honesta. Aquele homem se divorciou da mulher simplesmente porque ela estava num ambiente, aquele ambiente poderia ter levado, ou algo poderia ter acontecido, algo que ele não consegue provar. Pastor, que exemplo duro, que história esquisita, que história feia, sim, mas o que eu quero que você pegue não é a história, não é Bíblia, não é a palavra de Deus, foi a história do César. Mas a frase que vem no final é muito importante. Ao crente, não basta ser honesto, ele deve parecer honesto. Ao crente, não basta apenas fazermos aquilo que é correto, mas nós devemos tomar atitudes para que as nossas atitudes, elas sejam acima de qualquer suspeita. A palavra de Deus, ela diz assim, fugir da... É isso. É esse testemunho público. Porque, irmãos, a nossa fé, grava isso, a nossa fé, diferente de todas as outras, ela tem a ver com a vida dos outros. Você pode dizer assim, olha, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você é crente? Se você é crente, aqueles que estão de fora, eles precisam olhar para você. E eles precisam olhar para você e ver Jesus nas suas atitudes. Vocês são o sal da terra
e a luz do mundo. E se o sal não salgar, ele vai ser pisado. Então, irmãos, na nossa prática de vida, as nossas atitudes não podem ser como as atitudes lá de fora, não podem levantar suspeitas que sejam. Teu vizinho tem gatonete. É mais barato. Dá para ver todos os jogos. Dá para ver os jogos de todos os times. Ao vivo, pastor. É baratinho. Irmão, você é crente? Crente tem gatonete não. Todo mundo na tua vizinhança tem gato, na água, na luz. Tem gente que não tem nem gato, tem tigre. Você é crente? Crente não bota gato não. Nem da água, nem da luz. A gente tem que pagar. É uma injustiça pagar aquela conta, é verdade. Ainda mais se você observa o que é imposto e o que é o produto que você paga. Mas crente não tem gato. Pastor, estou duro, estou apertado, vou pegar um dinheiro com a agiota. Não, é contra a lei. Crente não vai lá para pegar o dinheiro com a agiota, não. Pastor, eu peguei. Irmão, se arrepende, paga e não pega mais. A mensagem, a palavra de Deus aqui não é para constranger pessoas. Na verdade, a palavra de Deus ela tem um objetivo. Moldar os nossos corações para que nós possamos estar alinhados com a vontade de Deus para nós. Crente não recebe propina no seu trabalho. Crente não recebe dinheiro para facilitar nada para ninguém. Não pode ser assim. Porque o Senhor nos chamou para vivermos a diferença. O Senhor nos chamou para sermos diferentes. Todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é sacerdote real, nação santa, povo adquirido por Deus. Seu comportamento precisa ser diferente, diferenciado. O apóstolo Pedro estava falando justamente isso com aquela igreja. Vocês precisam andar de acordo com a vontade do Senhor. É difícil? Sim, ainda mais nos nossos dias. Mas nós devemos fazê-lo. Pastor, não dá para dar uma coladinha na prova. É só uma coladinha. Essa matéria não é nem a matéria principal. Irmão, fuja disso. É laço, é seta. Pastor, não dá para pegar a contramão na Latife para ir embora, que é mais perto. Vamos fazer o caminho maior, irmão. Vamos fazer o caminho maior. Faz parte. Vamos juntos. Porque as pessoas precisam olhar para nós e ver o testemunho de Jesus na nossa vida. Pastor, dá para dirigir sem carteira? Não, irmão, não pode. Tu é crente. Crente não dirige sem carteira. Eu tenho carteira de carro, mas não tenho carteira de moto. Eu posso dirigir moto sem carteira? Não, irmão. Não. Dirige, tira a carteira para dirigir o veículo correto. Você tem carteira de carro, tem carteira de moto, você não pode pilotar avião, você não tem. Então você também é cada uma ali com o seu. Amém? A nossa postura, o nosso comportamento precisa ser correto. Nós devemos orar, fazer súplicas, ações de graça por todos os homens, pelos reis, pelas autoridades. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Nós devemos andar de acordo com as leis, porque nós somos gente que faz parte de um mundo. Nós estamos atravessando esse mundo. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Certa vez, os discípulos de Jesus foram presos. Está lá em Atos, no início. Eles tinham sido presos porque pregaram o Evangelho. E as autoridades disseram para eles assim, não preguem o Evangelho, senão vocês vão tomar chicotada. Não disseram isso assim, desse jeito que eu estou falando não, tá? Mas eles pregaram o Evangelho e tomaram chicotada. As autoridades do mundo disseram, não fale desse Senhor. Eles disseram, olha, mais importante é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Pedro estava escrevendo para aquela igreja. E você que tem acompanhado toda a série de Pedro, você sabe que está antecedendo um período de perseguição. Ao menos local, mas é um período de perseguição. Pedro, pelo Espírito Santo, prepara aquela igreja para aquilo que eles vão atravessar. Mas ele está dizendo para aqueles homens, olha só, vocês passarão por problemas, vocês passarão por dificuldades sim. Às vezes a autoridade, ela vai sair do seu papel de autoridade, vai tentar infligir, imprimir em vocês ações que são contrárias à vontade de Deus, não façam.
Irmãos, chegará um tempo em que pessoas tentarão obrigar a igreja a fazerem casamentos de pessoas do mesmo sexo. Não faremos. Amém? Haverá um tempo em que as pessoas tentarão fazer com que a igreja tire pedaços da Bíblia, como já tentaram fazer há algum tempo atrás. Não faremos. Por quê? Porque mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Agora, a resistência que imporemos não vai ser uma resistência armada. Porque o Pedro estava dizendo para aqueles homens que ele não estava preparando uma revolução. Vamos tomar um império. Agora o reino é de Jesus, vamos tomar tudo. Não. Eles resistiram. E nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. As nossas ações falam mais do que a nossa palavra. As nossas palavras. Nós devemos ter uma prática de vida que condiga com a vontade de Deus. E é por isso que Pedro termina o texto falando que nós devemos amar os irmãos na fé, temer a Deus e honrar o rei. E existe uma história que é tão interessante. É a mesma história. Então eu peço que vocês me acompanhem. Mas ela vai falar de 2 pontos. A primeira é, lá nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, havia um problema muito grande de segregação racial. É possível que hoje ainda exista, mas é mais ameno do que era há alguns anos atrás. E havia uma irmã nossa, irmã mesmo. Além de ser cristã, ela era batista. O nome dela era Rosa Parker. E ela, depois, a profissão dela era costureira. Depois de um dia de trabalho, ela foi pegar o ônibus. Mas, irmãos, naquela época, era proibido aos negros, pessoas de pele escura, que sentassem nos 2 primeiros bancos do ônibus. O ônibus podia estar vazio ou cheio, mas os negros não podiam sentar nos 2 primeiros bancos do ônibus. Rosa Parker, como crente em Jesus, sabe o que ela fez? Obedeceu à lei. Ela sentou no 3º banco. Só que o ônibus começou a encher. E alguns homens brancos estavam em pé. Então o motorista parou o ônibus e disse assim: vocês não vão se levantar? Não sabem que esse não é o seu lugar? Aquela senhora, depois do dia de trabalho, ela disse para o motorista: eu não vou me levantar. Esse lugar é meu. Eu estou no lugar correto, eu não estou no lugar errado. O motorista disse o seguinte: enquanto você não sair daí, esse ônibus não anda. Ela disse: pois bem, não sairei daqui, eu estou no meu direito. Reparem, a lei já era abusiva, mas ela estava dentro da lei. O motorista chamou a polícia. A polícia veio ao ônibus, pegaram as algemas, algemaram aquela mulher e a levaram para a cadeia. Irmãos, mas eles não sabiam quem era Rosa Parker. Antes disso acontecer, 7 ações como essa já haviam ocorrido nos Estados Unidos. 7 pessoas negras já haviam sido presas por situações muito parecidas. Inclusive, uma delas havia sido morta. Mas nenhuma dessas ações gerou qualquer tipo de reação na sociedade. Não gerou. Mas a de Rosa Parker desencadeou um processo muito grande e que vocês conhecem. Mas sabe por quê? Aquela mulher, Rosa Parker, eu falei para vocês, ela era membro de uma igreja batista. E a história diz que ela ia para o culto de manhã e de noite. Por falar nisso, parabéns. Muito bom ter a casa cheia assim à noite. Amém? Não é verdade? Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. É muito bom. Ela era batista, ia para o culto de manhã e à noite. Mas ela arrumou tempo para liderar a juventude da igreja luterana na cidade. Ela era costureira e tinha excelentes relações dentro do seu trabalho, porque ela falava de Jesus, tratava bem as pessoas. Quando ela saía, ela fazia pequenos reparos em vestidos de debutantes e vestidos de casamento de mulheres brancas. Ela conhecia pessoas dali, as pessoas chegavam no sufoco para ela, falavam assim: olha, o meu vestido, o casamento é hoje, ele está errado, está com defeito. Ela pegava e consertava.
Rosa Parker participava de diversas ações sociais dentro daquela cidade. Na biografia, o marido dela diz que ela jantava mais em eventos de caridade do que em casa com a sua família. Irmãos, aquela mulher tinha comunhão em todos os nichos, em todas as áreas da sociedade. Quando prenderam aquela mulher, as pessoas disseram, sabe quem prenderam? Foi a Rosa, foi Rosinha, foi ela. Aquilo foi chegando a juízes, desembargadores, mulheres de autoridades dizem, não pode, foi ela que costurou meu vestido. Marido, foi ela que costurou o vestido da nossa filha nos 15 anos. Irmãos, pessoas de todas as cores começaram a se mobilizar. E uma grande congregação de pessoas negras, a igreja batista toda se mobilizou, as outras igrejas se mobilizaram, pessoas de pele branca se mobilizaram, e aquele movimento se tornou um movimento de igualdade nos Estados Unidos, nunca antes visto na história daquela nação. Sabe por quê? O apóstolo Pedro disse assim, tratem com honra os irmãos na fé. Talvez ela tivesse já lido esse texto. Ela honrava os irmãos na igreja. No início do texto, nós lemos falando do testemunho que nós temos que dar com o pessoal lá de fora. Ela honrava o pessoal lá de fora. As conexões de amizade daquela mulher eram tão profundas porque ela tratava as pessoas com respeito. Ela tratava as pessoas bem. Quando ela se viu em apuros, uma sociedade se mobilizou para defendê-la. Eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, de Marechal. Como você tem tratado os seus irmãos na fé? Como você tem tratado aqueles que têm compartilhado a caminhada de fé com você? Você tem tratado com carinho, tem tratado com amor? Você tem recebido com um sorriso? Você tem se preocupado de fato com essa pessoa? Você ora quando as pessoas pedem para orar? Você coloca diante de Deus quando as pessoas pedem para colocar? Como você tem tratado as pessoas no seu ministério, por exemplo? O ministério é meu, ninguém mexe, aqui ninguém pode entrar porque é meu, sou o dono, sou o senhor do ministério. É assim que você tem tratado? Como você tem tratado as pessoas que lidam com você na caminhada do dia a dia? É com palavra amável? É com respeito? É com gratidão? É dando a importância que aquela pessoa de fato tem? Timóteo era um jovem pastor. O Paulo falou assim para ele, Timóteo, quando você for tratar com os mais velhos, pensa no papai e na mamãe. Entenda que você está falando com pessoas e você deve tratá-las como se fossem seus pais. Quando você for tratar as meninas da sua idade, Timóteo, são irmãs. E os meninos da sua idade são irmãos. Seus irmãos, aqueles que vivem na sua casa. Nós devemos tratar os outros com amor, com carinho, com respeito. Nós devemos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas e lemos das facções. Martin Luther King, ele viveu com a segregação racial. Irmãos, a nossa igreja não pode ser uma igreja onde existam facções, onde existam segregações. Somos um povo só diante de Deus. Sabe por que a gente fez o passeio? O principal objetivo da gente fazer um passeio no nosso aniversário é porque tem muita gente aqui chegando agora. Na verdade, eu ouso dizer que a maioria de vocês está chegando agora. A gente está misturando aqui gente que já estava aqui na igreja, gente que está vindo de um lugar, gente que está vindo de um outro lugar. Esse é o primeiro momento. Eu estava comentando isso essa semana no gabinete. Eu já não conheço as pessoas que estão chegando. O jovem Cauã falou para mim, pastor, qual é a data do próximo batismo? Eu falei assim, por quê? Ele falou, porque o casal que eu e Yasmin estamos discipulando já está pronto, eles vão se batizar. Quem é o casal? Ele falou o nome, irmãos, eu conheço de vista o casal. Apertei a mão, mas não conheço com intimidade.
Não conheço. E isso é bom, porque o Senhor tem enviado pessoas para cá. Teve um pastor Davidson, estava numa reunião, ele falou assim, uma irmã da igreja chegou para ele e falou, pastor, não estou gostando mais da igreja não. Aí ele falou, o que houve, irmã? Estou gostando mais da igreja não. Essa igreja aqui não é mais a igreja como era antigamente. Está vindo muito visitante. Está vindo muita gente nova. Está vindo gente de A, de B, de C. Estou gostando mais não. Ele falou, irmã, deixa eu te contar uma coisa. Jesus, ele fez a igreja, pensou na igreja, não foi só para a irmã não. A igreja, ela está de porta aberta. Na verdade, ela não está nem de porta aberta. A igreja mesmo, ela está lá fora, buscando aqueles que estão perdidos. Nós somos uma família de muitos filhos, irmãos. E se você pensa que você vai ter um quarto exclusivo para você nessa casa, não vai não. Não vai não. Porque nós somos muitos filhos e o Pai, Ele gosta de ver a casa cheia. Abra o seu coração. Esse lugar não é um lugar de facção. Esse lugar é um lugar de união. Amém? Rosa Parker havia entendido isso. Deixa eu ir para o último ponto. Ainda usando a mesma história. O texto disse que a resistência da igreja não é uma resistência armada. Nós não fazemos uma reunião e dizemos assim, vamos derrubar o governo, vamos derrubar as autoridades, vamos derrubar aqueles que fazem leis contrárias ao que pensamos. Não. Nós nos posicionamos de acordo com o que o reino de Deus nos ensina. Lembra da Rosa Parker? Aquilo desencadeou uma ação. Jovem pastor, havia assumido o ministério há pouco na Igreja Batista. Pastor Martin Luther King. Disseram a ele, pastor, o senhor tem que se posicionar. Ele se tornou uma voz ativa daquele movimento. Se tornou a liderança na primeira reunião. Mas sabe o que ele ensinou para aqueles irmãos? Que eles deviam se posicionar, resistir às injustiças, sem, contudo, pegarem armas para agredir os seus agressores. Porque ele dizia assim, os homens brancos precisam entender que nós os amamos. Eles precisam entender que nós os amamos. Então, quando um homem negro começava a apanhar, outros homens negros iam e se juntavam a eles e diziam assim, bata em mim também. Quando uma pessoa negra era presa, levava para a cadeia. Saíam listagens ao meio de todo aquele processo. Haviam listas de pessoas que eram levadas para a cadeia. E outras pessoas que não estavam com seu nome na lista, elas iam para a cadeia e diziam assim, olha, ele é meu irmão, me prenda também. Me prenda também. E ele fez isso. Ele disse na sua biografia, ele fez isso porque aprendeu com o nosso Senhor, que quando ofendidos, quando apanhamos, nós damos a outra face. Quando perseguidos, nós amamos e oramos pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Ele fez isso porque ele ensinou aquela igreja, ele ensinou aquela população que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra carne e sangue. Na verdade, o maior império do mundo, o Império Romano, ele foi vencido. Ele foi vencido. Se tornou cristão. Eles perseguiam os cristãos e se tornaram cristãos. Por quê? Porque o nosso Senhor tem um reino que não é desse mundo. E o seu povo, que não é desse mundo, quando vive de acordo com as regras do reino que não é desse mundo, traz um impacto tão profundo para esse mundo, que não é possível que esse mundo, ao ver o comportamento do cristão, a atitude do cristão, a vida do cristão, não seja impactado, não seja mudado, não seja transformado, ao menos para que haja testemunho de que Jesus de fato veio ao mundo, morreu por pecadores, salva pecadores, e que um dia esse Jesus, ele virá e encerrará todo o processo de injustiça que existe nesse mundo. Irmãos, Pedro estava dizendo para aqueles irmãos, honrem os seus irmãos na fé,
temam a Deus, honrem o rei. Minha palavra para vocês nessa noite é a mesma. Amem seus irmãos. Se existe alguma rusga no seu coração, algum ressentimento, eu gostaria de nessa noite convidar você a perdoar. Porque perdoar não é sentimento, perdoar é atitude, perdoar é decisão. Gostaria de convidar você a tomar a decisão de perdoar seu irmão. Se existe algo que você tem feito ainda, que não é aquilo que Deus tem claramente dito, o posicionamento que Deus tem pedido para que você faça e você não tem feito ainda, ame a Deus. Pastor, mas eu amo, ainda que eu não obedeça, eu amo. Não. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama. Quem não tem mandamento não guarda, não ama. Então obedeça ao Senhor, ame ao Senhor, honre as autoridades. Ficaria muito triste. Eu sei que isso não vai acontecer. Ficaria muito triste se daqui a alguns meses, quando tivermos eleição, algumas pessoas do povo de Deus, do corpo de Cristo, se confundirem com os governantes desse mundo, entendendo que são governantes espirituais, começarem a discutir e brigar entre si. Porque se as pessoas fizerem isso, elas deixarão evidente de que o reino delas é desse mundo. E o nosso reino, o reino da igreja, o reino do Senhor, ele não é desse mundo. Os valores são do rei. Nós temos um governante sobre as nossas vidas. Nós temos um Senhor sobre as nossas vidas. O Deus do universo é o nosso rei. O Deus, o rei do universo, é aquele que rege as nossas vidas. Os governos transitórios passarão. Eles virão. Os reinos vêm e vão, eles passarão. Mas o governo do nosso rei não passará. E tudo acontecerá de acordo com a sua vontade. Eu e você somos um sinal do reino de Deus nessa terra. E por isso, devemos honrar e orar pelas nossas autoridades, mas entendendo que existe uma autoridade que é sobre ela, uma autoridade que é maior do que ela. Fique tranquilo quanto a isso. Hitler, Stalin, César, todos eles passaram, mas existe um nome que é sobre todo nome, e esse nome permanece. Esse nome permanece no trono da história. Esse nome permanece no trono do globo da terra. Esse nome permanece no trono do universo. E é desse rei que eu e você somos súditos. Vamos juntos, de uma forma bem alta, declarar o nome dele. O nome dele é Jesus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus.